como é que você tem que fazer isso, como é que você tem que lidar com isso. Em segundo lugar, entenda a natureza do seu abismamento. Entenda. Às vezes a gente fica aí nesse abismo sem querer lidar com a natureza do nosso abismamento. É fundamental que a gente entenda a natureza do nosso abismamento depressivo. E aí, como eu disse no início, você que tem que ver se isso decorre de culpa, como era o caso de Jonas, se isso decorre só de sentimentos neuróticos de culpa, como é o caso de muito crente que transgride os mandamentos da igreja, o regimento interno da religião, e aí acha que aquilo tem a ver com Deus e entra em depressão profunda. Ou aqueles outros que são doutrinados o tempo todo, onde tudo é Satanás, e o indivíduo quebra e abre brechas, de acordo com o que dizem a ele, Satanás vai entrar na vida dele a qualquer hora. O cara entra numa agonia danada, indizível, quase incompartilhável. A angústia é enorme, é uma vigilância que não tem alma, não tem psique que suporte. Daqui a pouco o indivíduo está se enxergando no abismo da não solução, na mais profunda depressão. Ou entenda se o seu abismamento decorre de algo que eventualmente tem a ver até com desequilíbrios químicos, hormonais no seu organismo, que precisam ser avaliados. Você eventualmente precisa de médico. Todo deprimido precisa de médico. Seja para o médico te encaminhar para um psicoterapeuta, para um conselheiro, para um psiquiatra, para um neurologista, para um endocrinologista, para que você mesmo saiba, entenda de si a natureza do seu abismamento psicológico, da sua depressão, porque uma vez que a gente entende a causa, metade da situação já está resolvida. Como eu digo há décadas, quando a gente acende a luz, os morcegos voam. Acendeu a luz, os morcegos voam. Eu aprendi isso no casarão da minha avó, quando eu era criança, crescendo lá em Manaus, na Rua Purinã com a Rua Japurá, num casarão que há 2 anos foi demolido, ou 3, que devia ser tombado, lindo, inglês, maravilhoso, imenso. Lá tinha muito morcego, como todas as casas grandes e antigas têm. Mas naquele tempo nós não só morcego fazia parte da cenografia da brincadeira, de ficar com uma ripa e o morcego ficar doidinho ali, perdeu a noção de direcionamento. Era brincadeira de criança de 5, 6, 7 anos com os morcegos da casa da minha avó. Mas eu aprendi que a gente acendia a luz e a morcegada não aguentava. E quando eu cresci, me tornei uma pessoa com compreensão espiritual, muito jovem ainda, mas com a maturidade que o Evangelho traz e dá a quem quer viver no Evangelho, não importa a sua idade, a sua maturidade se torna cavalarmente aumentada em relação a tudo o que a sua idade pudesse trazer, e foi o que aconteceu comigo. E as imagens da minha infância se transformaram em metáforas espirituais. Como essa eu vi, que também no mundo espiritual, no mundo psicológico, em qualquer outra dimensão, você acende a luz. As sombras, os pavores, as assombrações, as suspeições, as projeções desaparecem, não suportam o encontro com a realidade, com a verdade. A verdade liberta.
E não foi aqui como slogan manipulado de campanha política que isso foi dito. Foi Jesus. Tumba, toda vez que isso é falado nos lugares errados, como manipulação de natureza ideológica para pegar crentes incautos na sua catividade, na sua escuridão e falta de lucidez, Jesus não se revolve na tumba porque ele ressuscitou de entre os mortos. Porque se fosse qualquer um, ia virar na tumba para lá e para cá, porque é muito uso errado de conhecereis a verdade. A verdade é o Evangelho, não é qualquer outra brincadeira. Todavia, tudo aquilo que corresponde à verdade como realidade factual liberta a gente também em todas as outras dimensões da vida. A Terra um dia foi plana, até que, pela observação, se constatou que ela era redonda. Um dia, o Sol girou em torno da Terra, até que se descobriu que eram os planetas que faziam sua órbita em torno do Sol. Um dia, o Sol foi a realidade mais gloriosa que havia no universo. Depois, ele se tornou uma estrela de grandeza cada vez menor. Depois, ele se tornou uma estrela de grandeza cada vez menor. Hoje, é uma estrela de quinta grandeza passando para a sexta, para a sétima. Daqui a pouco vai ser uma estrela de uma grandeza muito pequena, porque cada vez mais são descobertas estrelas incomensuravelmente maiores do que tudo que a nossa imaginação conceba. E o Sol e o nosso sistema planetário virou uma coisinha ínfima, virou quase o Sol um coronavírus, com a gente orbitando em torno dele em comparação com as grandezas indizíveis do universo e dos universos. A verdade vai libertando e ela vai trazendo luz, ela vai fazendo a gente andar com consciência, e a consciência é libertadora. De modo que, quando a gente entende a natureza do nosso abismamento, a gente começa a se tratar no nível pertinente, próprio, adequado. Até quando alguém vem e diga, isso é algo que você já carrega no DNA, porque o seu avô foi assim, a sua avó também era, o seu pai, a sua mãe, você é inapelavelmente alguém que carregue isso. Não creia nisso, tudo tem cura. Pode até ser que haja um componente, um percentual, uma tendência, mas não é uma determinação. Você não é filho de vespas. O seu cérebro é plástico. Ele pode mudar, ele pode fazer novas sinapses, ele pode aprender. A gente pode se enfrentar todo dia e a gente pode se vencer. E ajudado por alguns recursos. Quando é o caso, recursos médicos, químicos. Quando não é, só mesmo a palavra, o diálogo, a relação, isso que está acontecendo, e no aconselhamento, e numa terapia, vão produzindo. E eu estou dizendo o que eu sei, o que eu tenho visto acontecer nas vidas de milhares e milhares de pessoas desde que eu sou jovenzinho. Agora, então, é que eu não tenho dúvida de nada mesmo. Eu sei que quando a gente entende a natureza do nosso abismamento, a gente botou o pé num chão sólido de cura. O resto é processo e é perseverança.